que era o seguinte. Vamos supor que eu tenho S, uma superfície regular, em R3, que é conexa e umbilical. Lembrando que isso significa que, para todo ponto na superfície, existe um número, né, lambda p, tal que as duas curvaturas principais de S naquele ponto P coincidem. Então, uma maneira concisa de escrever isso é dizer que, e lembrando que as curvaturas principais, né, são o máximo e o mínimo das curvaturas, o valor máximo e o valor mínimo da segunda forma fundamental dos possíveis vetores tangentes à superfície, unitários. Então, a gente pode escrever, nesse caso aqui, a seguinte igualdade: a segunda forma fundamental é um múltiplo da primeira forma fundamental naquele ponto. Tá bom? Então, esse é o significado de a superfície ser umbilical. Muito bem. E a conclusão do teorema, que a gente demonstrou na aula passada, é que uma tal superfície conexa e umbilical necessariamente está contida ou num plano ou numa reta. Certo? Então, S contida ou em plano, eu falei reta, desculpe, ou em plano e uma esfera. Desculpe. S está contida ou em um plano ou em uma esfera. Tudo bem? Muito bem. E como a gente viu, o argumento tinha duas partes, né? A parte mais substancial era o argumento local, em que a gente provou, né, fazendo alguns cálculos em coordenadas, que uma vizinhança conexa de um ponto qualquer da superfície necessariamente ou está contida em um plano ou está contida em uma esfera. E depois dessa parte local, eu tentei argumentar, né, usando a conexidade, que a superfície toda, né, ou está contida em um plano dado ou está contida em uma esfera dada. Certo? E eu usei aquele critério de conexidade, né, em que você argumenta da seguinte maneira, né? Você mostra que o subconjunto de pontos que satisfaz a propriedade que você quer é simultaneamente aberto e fechado e não vazio. Tá bom? Aquele foi o argumento que eu usei. Porém, no caso de superfícies regulares em R3, a conexidade é equivalente à conexidade por caminhos. Porque toda superfície é localmente homeomorfa a uma bolinha do R2. Né? E as bolinhas do R2 são conexas por caminhos. Então, a superfície regular, do ponto de vista topológico, tem aquela propriedade que é necessária para se estabelecer a equivalência entre conexidade e conexidade por caminhos. Então, eu queria só rever a parte global, que eu fiz talvez de maneira um pouco rápida, usando conexidade por caminhos em vez daquele argumento que eu dei na aula passada. Tá? Então, vou lembrar aqui, vou explicar o argumento global de uma outra maneira. E, bom, ambas as maneiras estão corretas, dão certo, são boas de refletir sobre ambas, mas é claro que a gente pode escolher aquela que a gente mais gosta, né? Então, deixo para vocês pensar qual dos argumentos você gosta mais. Então, a gente tem aqui a nossa superfície S, a gente escolheu um ponto P, e, por causa do argumento local, a gente sabe que existe uma superfície S0, tudo bem? Que é ou um plano ou esfera,
tal que existe uma vizinhança de P0 contida nesse S0. Tudo bem? Então, digamos, no desenho aqui, existe uma vizinhança desse ponto P0, uma vizinhança dentro da superfície, que está contida num plano. Então, vamos fixar as ideias. Vamos supor aqui que o S0 é um plano. O que eu quero mostrar é que essa inteira está contida nesse mesmo plano, S0. Tá bom? Então, como é que eu faço isso? Bom, vamos pegar um ponto qualquer em S. Por conexidade, eu acho um caminho unindo P0 a P, um caminho contínuo dentro da S. É claro que esse caminho, como subconjunto compacto, né, pode ser coberto por um número finito de vizinhanças coordenadas para quais o nosso argumento local funciona. Ou seja, a gente pode cobrir esse caminho aqui por um número finito, né, extraindo uma subcobertura, a gente pode cobrir esse caminho compacto por um número finito de vizinhanças conexas, né, nas quais vale o argumento local, isto é, em cada uma dessas vizinhanças, cada uma dessas vizinhanças ou está contida em algum plano ou está contida em alguma esfera. Tá bom, eu sei que a primeira vizinhança está contida nesse plano S0. Agora, ele vai intersectar a segunda vizinhança aqui em algum ponto. Então, esse ponto aqui está contido no mesmo plano. Certo? Agora, se você pensa no argumento local que a gente fez, né, não importava se não tem duas possibilidades que se intersectam, né? Quer dizer, se um ponto da vizinhança está contido num plano, então todos os pontos estão contidos nesse mesmo plano, né? Quer dizer, não tem como estar simultaneamente num plano e numa esfera. Quando a gente fez aquele argumento local. Então, a conclusão é que, se essa vizinhança está no plano S0, então a vizinhança seguinte está no plano S0. E assim por diante, até o ponto P. Tá bom? Observe que cada uma dessas possibilidades aqui era distinguida no argumento local, né? Porque tudo dependia do valor desse lambda, né? Quer dizer, se o lambda era 0, no argumento local, a gente via que o caso que a gente estava considerando era o do plano. Se o lambda era diferente de 0, então o caso que a gente estava considerando era de uma esfera de raio 1 sobre o módulo do lambda. Então, quer dizer, são todos casos distintos, né? Se eu determino o valor de lambda num ponto dessa vizinhança, a prova nos deu que esse valor de lambda é o mesmo em todos os pontos. E portanto, se eu sei aqui que esse ponto está no plano S0 porque ele está nessa primeira vizinhança, então toda essa segunda vizinhança está no mesmo plano. Tá bom? Então, esse foi o argumento. Agora, deixa eu fazer um pequeno comentário aqui, que a conclusão dessa proposição, né, dessas hipóteses, é que a superfície está contida em um plano e uma esfera. Mas é interessante, né? Seria interessante, talvez, ter alguma condição extra aqui que garanta que S é, de fato, todo um plano ou toda uma esfera. Tá bom? E aqui eu vou lembrar bom, vou propor, talvez, como um exercício, ele é mencionado no livro do Manfredo. É um exercício, certo? Mas eu vou enunciar aqui como uma observação. É que se eu tenho S1 e S2, superfícies regulares,
em R3 e S1 está contida em S2, então S1 é um aberto do S2. Tudo bem? Então, esse é um exercício. A sugestão é um exercício um pouco, talvez, longo de fazer, porque acho que a ideia é usar aqui, se você define a aplicação que manda um ponto de S1 no ponto correspondente, quer dizer, que inclui o S1 no S2, essa aplicação em coordenadas, né, ela é um difio local, né? A derivada naquele ponto que a gente pegou é, na verdade, a identidade, né? Então, bom, é um isomorfismo. Então, você pode usar o teorema da função implícita e seguindo essa linha de raciocínio, você deduz essa propriedade aqui, tá bom? Então, é mais fácil verificar a recíproca, né? Se eu pego um subconjunto aberto e uma superfície regular, ele é também uma superfície regular. Mas vale a recíproca, tá? Então, o seguinte enunciado, esse seguinte corolário dessa proposição vai fazer sentido, né? Então, se eu tenho S, superfície regular, conexa, que é um subconjunto fechado do R3, e umbilica, então, S é plano ou S é esfera. Tá bom? E aí, nessa conclusão, a gente usa conexidade mais uma vez, certo? Então, até aqui a gente conclui que essa S está contida ou em um plano ou em uma esfera. Bom, ela é aberta ou nesse plano ou nessa esfera, mas por hipótese também é fechada e não vazia, claro. Logo, vale a igualdade por conexidade. Tá bom? Então, tá bom. Então, vamos seguir estudando a segunda forma fundamental. Em particular, vamos distinguir outros casos interessantes aqui com respeito ao comportamento das curvaturas principais, né? Então, essa foi a análise dos casos em que as curvaturas principais são iguais. Agora, vamos supor que elas são, talvez, diferentes entre si. E vamos nos concentrar no sinal delas e vamos tentar entender o que esses sinais nos dizem sobre a superfície. Então, definição. Se eu tenho S, uma superfície regular, em R3, e um ponto P em S, eu vou chamar esse ponto de um ponto elíptico quando as duas curvaturas principais têm o mesmo sinal, tá bom? Então, curvaturas principais de S em P têm o mesmo sinal. Então, ou ambas são positivas ou ambas são negativas. E sejam elas ambas positivas ou ambas negativas, é claro que o produto delas vai ser positivo. Então, a gente definiu o produto das curvaturas principais, quer dizer, a gente definiu a curvatura gaussiana como sendo o produto das curvaturas principais. Então, nesse caso aqui, é o caso em que a gente tem um ponto de
curvatura gaussiana positiva. É claro que eu argumentei essa direção, mas se o produto de dois números é positivo, eles necessariamente são não nulos, né? E têm o mesmo sinal. Então, é o si, somente si aqui. Segundo caso é quando P... No segundo caso, P é chamado hiperbólico. Hiperbólico. E esse caso corresponde ao caso em que as curvaturas principais de S em P têm sinais opostos. Uma é negativa, a outra é positiva. Logo, o produto delas é negativo. E se o produto delas é negativo, elas têm sinais opostos. Então, esse é o segundo caso. Tá bom? Então, pontos elípticos são aqueles onde a curvatura gaussiana é positiva, pontos hiperbólicos são aqueles em que a curvatura gaussiana é negativa. O terceiro caso é quando o ponto P é parabólico. E aqui é o caso em que alguma das curvaturas principais é zero. Mais precisamente, o caso em que exatamente uma das curvaturas principais é igual a zero. Então, exatamente uma das curvaturas principais de S em P é nula. Tudo bem? Exatamente uma. Então, se uma das curvaturas principais é zero, a curvatura gaussiana, o produto delas é zero. Mas se exatamente uma delas é zero, a curvatura média é diferente de zero. Certo? Então, e reciprocamente, né? Se o produto é zero, uma delas é zero, pelo menos uma delas é zero, mas se a soma é diferente de zero, então exatamente uma é igual a zero. Certo? Então, temos de novo uma equivalência. E finalmente, o último caso é quando o ponto P é chamado planar. E esse é o caso em que ambas as curvaturas principais de S em P se anulam. Tá bom? E aqui não tem muito o que discutir. Isso é equivalente a dizer que naquele ponto P, tanto a curvatura gaussiana como a curvatura média, o vetor curvatura média, se anulam. Tá bom? Tá bom. Se vocês quiserem entender por que a gente usa essa terminologia, né? Eu sugiro que vocês façam o seguinte exercício. Eu sugiro que vocês estudem o conjunto dos vetores V no plano tangente da superfície naquele ponto, tais que a segunda forma fundamental no ponto P na direção V são iguais, a segunda forma fundamental nesse ponto é igual a mais ou menos 1. Nos diferentes casos acima. Tá bom? Então, vocês vão reconhecer, né, que esse conjunto é uma elipse no primeiro caso, uma hipérbole no segundo caso e assim por diante, né? Quer dizer, esses nomes elíptico e hiperbólico são muito usados na matemática, num sentido que é mais metafórico do que concreto, né? O Apolônio lá na Grécia Antiga, estudando as seções cônicas, nunca ia imaginar que tanta coisa ia ser chamada por esses nomes. Tá bom? E
E essas são as definições, é importante tê-las em mente e como eu vou explicar agora, né, é razoavelmente simples, né, entender, olhar uma superfície, né, e identificar especialmente seus pontos elípticos e os pontos hiperbólicos, né? Porque vamos interpretar aqui o que isso significa. Por exemplo, no caso de um ponto elíptico. Bom, eu estou dizendo que as curvaturas principais são ambas têm o mesmo sinal. Então, digamos que eu escolho a minha normal, de modo que ambas tenham o sinal positivo. Bom, as curvaturas principais são o máximo e o mínimo dos valores da segunda forma fundamental, em vetores unitários, no plano tangente daquele ponto. Então, se desses dois números, o mínimo em particular é positivo, significa que todos esses valores aqui são positivos. Mas a gente já interpretou quem são esses valores, né? Então, se a gente pega uma curva aqui, passando pelo ponto P, dentro da superfície, com velocidade v, né? A segunda forma fundamental da superfície no ponto P na direção v é igual à curvatura normal dessa curva tangente a v no ponto P. E a curvatura normal é o produto interno da segunda derivada da parametrização da curva pelo comprimento de arco com esse vetor normal P aqui. Então, em particular, o sinal desse número, né, está dizendo, num certo sentido, para onde a curva está se virando, né? Então, se o sinal é positivo, isso significa que ela está se virando, esse alfa do Erlinger, né, aponta na mesma direção que o normal que a gente escolheu. Então, no caso do ponto elíptico, qualquer direção que a gente escolha aqui e qualquer uma dessas curvas que a gente pega passando por P, a gente vai ver elas se curvando, de certa maneira, no sentido dessa normal, certo? Então, esse ponto, em qualquer direção que eu varie, ele a superfície perto dele, né, vai se parecer como algo que está se curvando na direção do NP. Algo que tem uma concavidade assim na direção do NP. Então, talvez eu possa fazer aqui um desenho. Esse vai ser o caso aqui típico, né, de um ponto que é elíptico, certo? A superfície tem uma concavidade numa direção definida. Agora, esse caso aqui é interessante, né? Porque se a gente segue na direção da menor curvatura principal, a gente segue numa direção né, ao longo de uma curva, cuja curvatura normal vai ser negativa. Então, ela vai apontar no sentido oposto da normal que a gente escolheu, digamos. Essa curva vai fazer assim. Agora, se eu olho a curva na direção ortogonal, que corresponde a outra curvatura principal, a outra curvatura principal tem sinal positivo. Então, a curvatura normal dela, né, é na direção da normal que a gente escolheu. Então, a gente vai ver uma curva assim, certo? Então, é isso. Então, esse caso aqui, ele se parece qualitativamente com uma célula. Essa célula ficou muito mal desenhada. Deixa eu tentar fazer um desenho melhor. É uma coisa assim. É melhor fazer assim. Assim, uma célula. Certo? Então essa é a ideia intuitiva. Agora, os casos planares e parabólicos são mais complicados de afirmar, né? Por causa daquela ambiguidade, né? Quer dizer, como naquele exercício da lista que eu pedi para vocês fazerem sobre curvas, né? No caso de curvatura zero,
a gente não pode, não tem como dizer, né, determinar o comportamento local da superfície perto daquele ponto. A gente vai ver, isso vai aparecer de novo ainda nessa aula. Bom, agora eu queria mostrar para vocês uma proposição que sempre é demonstrada nesse curso, que ela é interessante, e que afirma o seguinte, né? Se eu considero uma superfície regular em R3 que é compacta, então tem sempre um ponto como esse, ou seja, tem sempre um ponto elíptico, tá bom? Então essa é a proposição. Proposição S, superfície regular, compacta. R3. Existe um ponto P em S elíptico. Muito bem. Então, vamos demonstrar essa proposição. Vou fazer um desenho aqui primeiro. A gente tem a nossa superfície dentro do R3. Ela é compacta, ela está contida dentro de alguma bola. E bom, onde a gente vai localizar, né? Onde a gente vai conseguir localizar esse ponto elíptico? Então, pensando nessa figura intuitiva aqui, né? Essa questão da concavidade, eu acho que uma boa ideia é considerar o ponto da superfície que está mais distante da origem, certo? Porque esse ponto que existe pela compactidade da superfície, né, é tal que se eu traçar aqui a esfera com raio igual a essa distância, né, eu sei que a superfície está toda por dentro, né, dessa esfera. E eu sei que a esfera é certamente côncava, né? Então, a gente pode, talvez, intuitivamente esperar que esse ponto esteja mais curvado, né, que a esfera. E é claro que a esfera é tal que todos os seus pontos são elípticos, né? Todos os seus pontos, as curvaturas principais são iguais e diferentes de zero, né? Então, é um ponto elíptico. Então, essa é a ideia. Então, então a prova a gente vai provar até um pouco mais do que a gente enunciou aqui, a gente vai dizer exatamente onde está o ponto P. Então, por compacidade, existe P0 em S, ponto de máxima, da função φ, que pega um ponto P na superfície e manda no número P, norma do P ao quadrado. Tá bom? Só para me facilitar a conta depois, que eu vou derivar essa função, então vai ter um 2 caindo aqui, eu vou dividir por 2, tá bom? Metade da distância ao quadrado, até a origem. Certo? O ponto... claro, eu preciso observar que o P0 é diferente de zero, né? Mas isso é claro, né? Se um ponto de máximo da φ é zero, então todos os pontos de S estão na origem, o que é, obviamente, um absurdo, tá? Então, esse ponto aqui no desenho é esse aqui, tá bom?
Muito bem, então agora o que eu vou fazer é derivar essa função. E eu vou tentar relacionar essas derivadas, né, com a segunda forma fundamental. Então vamos lá. Então, como é que a gente deriva uma função? Bom, primeiro observe que ela é a restrição à superfície de uma função que é claramente suável. Então ela é suave. E como é que eu derivo uma função, né, suave numa superfície? Eu pego caminhos ao longo da superfície, né, e restringo a função a esses caminhos. Então é isso que eu vou fazer. Então, para tudo alfa um caminho suave, né? Uma curva suave. Com alfa de 0 igual a P0 e alfa' de 0 igual a V, certo? V, um vetor arbitrário no espaço tangente de S no ponto P, a gente pode fazer a seguinte conta. Então, primeiro, φ composto com alfa num ponto S. Certo, eu acho que na verdade eu vou precisar aqui que esse caminho na verdade seja parametrizado pelo comprimento de arco. Tudo bem? Então, para todo alfa, curva pelo comprimento de arco. Então, esse vetor aqui, na verdade, é um vetor unitário qualquer, mas tá bom, né? Se eu sei calcular a segunda forma num vetor unitário, eu sei calcular em qualquer vetor, né? Porque a segunda forma é uma forma quadrática, ela é a restrição de uma forma bilinear. Então, é óbvio como calcular o valor da segunda forma num vetor não nulo a partir do valor da segunda forma no vetor unitário que aponta, né, na mesma direção que o vetor dado. Tá? Então vamos fazer a conta aqui, né? Então, φ composto com alfa de S nada mais é que a norma ao quadrado do vetor alfa de S. Agora, derivando, o que eu obtenho? Então, eu obtenho alfa' produto interno com alfa, com o próprio alfa, né? Alfa, produto interno com um alfa'. Isso em todo ponto do intervalo I, né? Agora, em particular, se eu calculo no zero, qual o valor da derivada no zero? Bom, é um ponto de máxima, né? Então, esse valor é zero. Agora, substituindo, né? Alfa de 0 é o ponto P0 e alfa' é esse vetor arbitrário V aqui, no espaço tangente de S. Então, só esse primeiro cálculo aqui já mostrou para a gente uma coisa interessante. Ele mostrou que no ponto P0, todos os vetores tangentes a S são ortogonais ao P0, certo? Mas o P0 é diferente de zero. Eu posso normalizar esse vetor aqui e escolher, né, P0 dividido pela norma do P0, mais ou menos isso, como um vetor unitário que é normal à superfície naquele ponto. Então, o normal à superfície eu posso tomar como menos P0 dividido pela norma do P0.
Tudo bem? Certo? Porque essa conta aqui provou, né, que os pontos, os vetores tangentes a S no ponto P0 são todos ortogonais a esse vetor P0. Logo, esse cara aqui é que é o normal unitário, tá bom? A menos de um sinal. Então, eu estou escolhendo com o sinal de menos, de maneira que esse NP, digamos, aponte para dentro dessa esfera aqui, tá bom? Está apontando na direção da origem. Então, esse aqui é o NP. Certo? Então, isso já é um dado aqui que é interessante por si só. Agora vamos continuar a conta, né? Então, vamos derivar φ composto com alfa duas vezes. Então, derivando essa expressão aqui, eu tenho alfa linha de S, produto interno, com alfa linha de S, mais alfa de S, produto interno com alfa duas linhas de S. O que acontece no ponto S igual a zero? Ou seja, o que há de especial em φ composto com alfa derivado duas vezes no ponto zero? Bom, por um lado, eu posso calcular esse valor explicitamente, né? Então, alfa linha de zero é o vetor V, portanto, esse primeiro termo aqui é V ao quadrado, e agora o segundo termo é P0, produto interno com alfa duas linhas de zero. Tá bom, isso a gente entende bem, isso aqui descrito dessa forma não parece tão interessante, mas eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso fazer aparecer aqui o normal. Tudo bem? E aí, isso é algo mais interessante, né? O que é o normal produto interno com alfa duas linhas de zero de uma curva como essa? Isso é a segunda forma fundamental na direção tangente a essa curva. Certo? Então, escrevendo as coisas assim, esse termo fica bastante interessante. Então, muito bem. Mas a gente sabe outra coisa, né? A gente sabe outra coisa sobre esse ponto. A gente sabe algo sobre essa derivada. Porque essa função real aqui, f composto com alfa, ela atinge um máximo. Ela atinge um máximo no zero. Então, essa segunda derivada tem um sinal, né? A gente sabe que ela não pode ser positiva. Tudo bem? Certo? Então é isso. Veja que a gente está restringindo. Tudo isso foi um cálculo de uma função, né, em uma variável real, né? E a gente só está usando o cálculo, né, aquelas propriedades mais básicas, né, da análise de um ponto de máximo de uma função real a uma variável, ou seja, a derivada, se acontece no interior, é zero, e a segunda derivada, se acontece no interior, tem um sinal. Tá bom, então, rearranjando os termos aqui, então a gente já viu, isso aqui é o NP vezes NP0 vezes alfa duas linhas de zero, que, pelo que a gente provou na vez passada, é a segunda forma fundamental de S no ponto P0 na direção V. Então a gente passou isso para cá. Isso aqui é maior ou igual que V ao quadrado. Faltou agora dividir pela norma do P0. Tá bom? Então, se você quiser, né? A gente pode escrever isso como uma desigualdade assim.
certo? E isso termina a prova. Por quê? Isso vale para todo V unitário no plano tangente de S, no ponto P0. Certo? Então, lembre-se, né? As curvaturas principais são o máximo e o mínimo da segunda forma fundamental, nesse conjunto compacto aqui de vetores. E se eu sei que essa função é sempre positiva, o mínimo dela é sempre positivo, portanto o máximo também é positivo. As duas curvaturas principais têm o mesmo sinal positivo, tá bom? De fato, a gente tem até uma estimativa aqui, né? Tem até uma estimativa aqui para a menor curvatura principal. Ela é pelo menos 1 sobre a norma do P0. Que, aliás, é justamente a curvatura principal dessa esfera aqui de raio, a norma do P0. Tá bom? Então, vamos manter essa observação. Veja que a gente provou muito mais do que a gente enunciou. Né? Essa prova tem muito mais informação nela do que enunciado, mas, por enquanto, a gente vai se contentar com esse enunciado, tá bom? Ok, agora... Certo, agora... Isso. Agora eu preciso fazer uma série de cálculos. Agora o objetivo vai ser expressar a curvatura gaussiana e a curvatura média em termos dos coeficientes da primeira e da segunda forma fundamental. Então as contas são um pouco longas, mas eu gostaria de fazer porque para mostrar para vocês como se faz, né? Então, curvaturas em coordenada. E essa conta também vai ser útil por uma razão, né? Quer dizer, em cada ponto a gente definiu esses números. Curvatura principal K1, curvatura principal K2, curvatura gaussiana, vetor curvatura média, curvatura média. Em cada ponto a gente definiu esses números. Mas não fica muito óbvio, muito claro pela definição, como dependem esses números com um ponto. Né? Será que eles dependem suavemente? Será que eles dependem só continuamente? Então, isso é um detalhe importante, algo que a gente precisa pensar sobre, tá bom? Então, essa conta aqui vai ajudar a responder essa pergunta sobre a dependência, né, das curvaturas com respeito ao ponto. Muito bem, então, como é que tudo começou, né? Tudo começou da análise da derivada de uma aplicação normal unitária ao longo da superfície, né? Então, a gente viu essa é uma aplicação do plano tangente de S num ponto nele mesmo, autoadjunta. E, portanto, existe uma base ortogonal, ortonormal, de fato, do espaço tangente e números K1, K2, tais que, na minha convenção, né, menos a derivada da normal no ponto P aplicado ao vetor WI é igual a KI vezes WI. Tudo bem? Então, se eu represento de
se eu represento essa aplicação linear como uma matriz com respeito à base formada pelos seus vetores, né? A representação é muito simples. Ela é K1, 0, 0, K2. Agora veja, como a gente definiu curvatura média e curvatura gaussiana, né? A curvatura média era a soma das curvaturas principais dividido por 2. Ora, a soma é o traço dessa matriz, né? Então, curvatura média no ponto P era o traço de menos a derivada da normal dividido por 2. E a curvatura gaussiana é o produto, portanto, o determinante dessa matriz. E aqui, como é uma aplicação linear num espaço bidimensional, né? Tanto faz aqui ter menos ou não ter menos, o determinante não muda, né? Agora o traço muda. E aqui é uma observação, né? Se eu tenho matrizes quadradas conjugadas, então o traço, né? A soma dos elementos na diagonal de A é a mesma coisa que o traço de B. E, igualmente, o determinante de A é o determinante de B. Então, quer dizer, eu estou mencionando isso só para lembrar que essas duas noções aqui não dependem da escolha que eu faço para representar a minha transformação linear como matriz. Certo? Por quê? Se eu escolho a base W1 e W2 para representar essa transformação linear, e você escolhe a matriz, a base W1 tio e W2 tio para representar a mesma transformação linear, essas representações matriciais estão relacionadas justamente por essa forma. Então, o traço que eu calculo na minha matriz é o mesmo traço que você calcula na sua matriz. O determinante que eu calculo na minha matriz é o mesmo determinante que você calcula na sua matriz, tá? Então, essa observação vai ser útil para a gente, porque o cálculo que a gente vai fazer em coordenadas, né? No cálculo que a gente vai fazer em coordenadas, a base que a gente vai escolher não é essa dada abstratamente, mas a base concreta formada pelos vetores coordenados dx, du, dx, dv. Tá? Então, vamos escolher aqui uma parametrização. Então, a gente tem dux, dvx. Tudo bem? Hoje eu vou usar essa notação aqui. É uma base. Bom, são vetores tangentes à superfície. Eu quero fixar um ponto Q. Deixa eu fixar aqui um ponto Q. Então, tem um ponto Q, dvx no ponto Q. Então, isso aqui é uma base no ponto correspondente ao Q em S. É uma base e essa base não tem nenhuma razão, né? Quer dizer, ela é qualquer, né? Uma base qualquer, não necessariamente ortonormal. E outra coisa que a gente sabe, né? É que o normal no ponto x de q pode ser tomado assim, né? O produto vetorial desses dois vetores coordenados, normalizado. E eu posso escrever
como é que eu vou escrever a matriz dessa transformação linear aqui com respeito a essa base, né? O que eu preciso calcular? Bom, eu preciso saber como ela age, essa transformação linear age nos vetores da base. Ou seja, eu preciso calcular isso aqui. Tá bom? Implícito aqui estou fazendo um cálculo num ponto, né? Fixo. P, que corresponde ao Q. X de Q igual a P, tá? Então, eu não quero deixar a anotação muito carregada, né? Mas aqui é DNS no ponto P. Aqui é DNS do ponto P aplicado em DUX no ponto Q, etc, etc. Mas, para não deixar a coisa muito carregada, eu vou, às vezes, esquecer de escrever o P e o Q. Tudo bem, então, a derivada da normal aplicada a esse vetor vai me dar um vetor que é uma combinação linear desses dois vetores. Eu não sei quais são os coeficientes que aparecem, então eu vou denotá-los assim. A11 DUX mais A12 DVX. Tá bom? Então, o índice de baixo me lembra que eu estou aplicando a transformação linear no primeiro vetor coordenado, e o índice de cima me diz a qual vetor o coeficiente corresponde, né? Agora o segundo vai ser, então, A21 DUX mais A22 DVX. Então, qual é a representação de menos DNS na base DUX DVX? Bom, é a matriz, cuja primeira coluna são esses coeficientes que aparecem na imagem do primeiro vetor. Então, A11, A21. E a segunda coluna são esses vetores aqui. Certo? Então, qual o objetivo da gente? Calcular a IJ em termos dos coeficientes da primeira forma fundamental e da segunda forma fundamental nessa parametrização. Então, em termos de E maiúsculo, F maiúsculo, G maiúsculo, E minúsculo, G minúsculo, F minúsculo. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, calcular esses AIJs. Então, agora eu vou fazer uma coisa um pouco esquisita, só para eu não ter que ficar andando muito. Eu vou passar para esse quadro aqui. E depois eu apago tudo e começo de base de novo. Muito bem, então esse é o objetivo. Calcular esse coeficiente em termos dos coeficientes da primeira e segunda forma fundamentais. Então, tudo que eu sei sobre esses A e J aqui são as duas equações que os definem, certo? A e J são unicamente determinados por essas duas equações. Então, eu tenho que começar a partir delas, né? Se eu lembro que o E maiúsculo é o produto interno do DUX consigo mesmo, o F maiúsculo é o produto interno de DUX com DVX, e o G maiúsculo é o produto interno de DVX consigo mesmo. Então, ao fazer um produto interno dessas equações aqui com dx e dxv, eu vou obter certas expressões envolvendo E maiúsculo, F maiúsculo e G minúsculo, e G maiúsculo. Tudo bem? Agora,
Por outro lado, no outro lado, se eu faço o produto interno com D, UX e DVX, o que eu obtenho é justamente os coeficientes da segunda forma fundamental, né? Porque o E minúsculo nada mais é que menos dN com dUx, o F minúsculo é o menos dN, desculpa, faltou aqui, menos dN aplicado em dUx vezes dUx, o F minúsculo é menos dN aplicado em dUx, produto interno com dVx, e isso é a mesma coisa aqui, menos dN de dVx dUx, por causa da simetria da derivada, né? Da normal, ela é autoadjunta, e a última, coeficiente G é menos dN dVx dVx, certo? Então vamos lá. Então, vamos seguir aqui o que eu já disse, né? Se eu faço essa primeira equação, produto interno com dUx, o que eu vou obter? Então, menos dN dUx, que é o E. Depois, A11 dUx consigo mesmo, que é A11 vezes E maiúsculo, mais A12 dVx com dUx, que é A12 F maiúsculo. Certo? A12. Então, A11 é maiúsculo, mais A12 F maiúsculo. Agora, pega a primeira equação e faz o produto interno com dVx. Então, vai aparecer o F minúsculo desse lado, e aqui eu vou ter um F maiúsculo e um G maiúsculo, tá bom? Então, A11 F maiúsculo mais A12 G maiúsculo. Agora, mesma coisa na segunda equação. Primeiro, calculamos o produto interno dela com dUx. Então, vai aparecer o F aqui, minúsculo, o E maiúsculo e o F maiúsculo. Então, A21 E maiúsculo mais A22 F maiúsculo. E o G minúsculo, a última equação, produto interno com dVx, vai dar G igual a A21 F maiúsculo mais A22 G maiúsculo. Tá bom? Então, são essas as equações relacionando os A e J com os E, os coeficientes da segunda forma fundamental e os coeficientes da primeira forma fundamental. Ok, visto dessa maneira, é uma equação linear, então é um sistema. Deixa eu escrever esse sistema de maneira mais conveniente, né? Então, observe aqui que se eu pego o E minúsculo, deixa eu escrever aqui um produto de matriz. Então, esse E minúsculo é A11 vezes E mais A12 vezes F. Agora, essa equação aqui, o F, é o A11 vezes F, A12 vezes G. Agora, vamos ver o F aqui. Esse F é A12 vezes E mais A22 vezes F. E o G minúsculo, vamos ver se completou certinho, G minúsculo é A12 vezes F mais A22 vezes G. Tá bom? Então, essas 4 equações aqui são equivalentes a essas equações aqui. Tá bom? É a mesma equação escrita de forma matricial.
E agora fica fácil, né? Escrever qual é a fórmula para o A11, A12, A12, A22. Por quê? Basta multiplicar aqui a equação pela matriz inversa dessa matriz aqui. Aí vocês perguntam, essa matriz é invertível? Bom, ela é invertível somente se o determinante dela é diferente de zero. Qual o determinante dela? É g menos f ao quadrado. E a gente já encontrou isso, né? É g menos f ao quadrado é a norma ao quadrado do xu vezes xv. E esse vetor é não nulo porque o xu e o xv são linearmente independentes. Certo? Então, realmente essa matriz é invertível. Eu posso multiplicar pelo inverso dela, essa equação. E o que eu obtenho? Bom, qual é a inversa dessa? Vou ter que multiplicar pela direita, né? Qual é a inversa dessa matriz? Então, eu tenho aqui EF, FG. A inversa dessa matriz é 1 sobre o determinante dela. Vou passar aqui multiplicando. Vezes, então, eu troco aqui o G com E e o sinal menos F com F. Certo? Então é isso. Temos a fórmula que a gente procurava. Tá bom? Agora vamos calcular a curvatura gaussiana e a curvatura média, né? Porque a curvatura gaussiana será o determinante dessa matriz e a curvatura média será o traço dessa matriz. Ora, o determinante dessa matriz é o determinante desse produto de matrizes, né? Desse produto de matrizes que é multiplicado por esse número. E essas matrizes são 2 por 2. Então, eu tenho esse número ao quadrado vezes o produto do determinante dessas duas matrizes, né? Então, eu tenho G menos F ao quadrado, minúsculo, G menos F ao quadrado, maiúsculo. Mas com esse fator aqui cancelou, eu deduzo a seguinte fórmula, G menos F ao quadrado, G menos F ao quadrado maiúsculo. Tá bom? Uma fórmula bonitinha. E veja como ela nos permite concluir que a curvatura gaussiana é uma função suave, né? Então, essa aqui é a expressão da curvatura gaussiana nesse sistema de coordenadas. Ora, ela é igual a uma função que é suave, porque cada uma dessas funções EGF minúsculo, EGF maiúsculo são suaves. E esse denominador aqui é sempre positivo. Então, essa função é suave. Agora, o mesmo cálculo para H vai dar o quê? O meio do traço dessa matriz. Aí aqui é um pouco chato, né? Eu tenho que fazer, na verdade, somar o coeficiente A11 com o coeficiente A22. Então, é certo que eu vou ter que dividir por EG menos F ao quadrado. E aí eu tenho que calcular o primeiro coeficiente desse produto de matrizes e o último coeficiente desse produto de matrizes. Então, o primeiro coeficiente é G maiúsculo, F menos F maiúsculo, somando com o último coeficiente, que é F menos F maiúsculo, portanto eu tenho 2 aqui, e G minúsculo é maiúsculo. Tudo bem? Então, corolário,
K e H suaves. Tá bom? Agora vamos pensar nas coberturas principais. Vou continuar andando de trás para frente. Ou melhor, da direita para a esquerda. E vou calcular as curvaturas principais, né? Então, quem são as curvaturas principais em termos dessa matriz, né? Então, são os autovalores dessa transformação linear. Então, eu preciso calcular os autovalores dessa matriz que representa essa transformação linear. E quais são os autovalores, né, dessa matriz? Eu preciso calcular o determinante do polinômio. Desculpa, preciso calcular os zeros, as raízes do polinômio característico dessa matriz, né? Agora, curvaturas principais. Zeros do polinômio característico. Agora, o polinômio característico, quer dizer, você calcula isso menos lambda, aqui menos lambda, calcula o determinante disso. É uma conta, né, que você já deve ter feito várias vezes. Os coeficientes desse polinômio característico podem ser expressos em termos do traço da matriz e do determinante dela. Então, a fórmula é a seguinte: eu quero calcular os zeros de lambda quadrado menos o traço da matriz, que é 2 vezes a curvatura média, vezes lambda, mais o determinante da matriz, que é K. E quem são os zeros desse polinômio quadrático? Então, o menor zero é H menos raiz de H ao quadrado menos K. E o K2 é H mais raiz de H ao quadrado menos K. Tá bom? Então, essa é a expressão em coordenadas em termos do H e do K. E, bom, a gente calculou o H e o K. Se vocês quiserem, podem calcular uma fórmula em termos dos coeficientes da primeira e segunda forma fundamental. Mas aqui tem uma coisa interessante, né? Observe que a gente está extraindo uma raiz. E a função raiz quadrada só é suave, né, em valores positivos. Pelo menos ela é contínua. Mas ela é suave apenas em valores positivos. Então, a conclusão aqui é que K1 e K2 são suaves, exceto, possivelmente, já vou explicar o que eu quero dizer com isso, exceto possivelmente, em pontos onde H ao quadrado é igual a K, certo? E quem são esses pontos? Não é um exercício muito difícil, né? Usar a desigualdade das médias para ver que isso é sempre não negativo, tá ok, né? É esperado, realmente. A nossa matriz representa uma transformação autoadjunta, então a gente sabe que os autovalores são reais. Portanto, essa raiz quadrada aqui é de um número real. E a igualdade, né? Essa raiz quadrada é a raiz quadrada do zero, se somente se os dois autovalores são iguais e, portanto, o ponto é umbílico. Tudo bem, então, o que eu acabei de escrever aqui? Vamos reler. Eu estou dizendo que essa função é suave, exceto, possivelmente, onde esse número dentro da raiz quadrada é zero, ou seja, exceto, possivelmente, nos pontos umbílicos da superfície. Agora, por que eu digo exceto, possivelmente? Porque, por exemplo, no caso da esfera, né, todos os pontos são umbílicos.
K1 e K2 são funções constantes na superfície. E, portanto, elas são funções suaves. O problema potencial de não suavidade aconteceria caso, não sei, eu tenho pontos não umbíricos se aproximando de um ponto umbírico e de maneira que eu estaria extraindo uma raiz quadrada aqui do zero de maneira não suave, tá? Então, por isso, o exceto possivelmente. Então, eu vou até deixar enunciado aqui mais bonitinho, exceto possivelmente em pontos umbílicos de S. Tá? Então tá, esse exercício não tem nada de mais, realmente a desigualdade das médias. Não tem nada de muito interessante aí, não. Tá bom? Ok, mas deixa eu destacar aqui também. Tudo bem, eu disse que são suaves, exceto possivelmente nos pontos umbíricos. E eu queria dizer também que elas são contínuas, pelo menos, em toda a superfície, né? Então, como é que eu posso escrever isso aqui? Então, desculpa, vou apagar de novo. Deixa eu colocar numa frase só a informação completa. Então, K1, K2 são funções contínuas em S e suaves, exceto, possivelmente, em pontos umbíricos de S. Tá bom? Tá. Então, deixa eu apagar aqui. É o que eu quero fazer agora. Tá bom, então, o que a gente vai fazer a partir de agora, né? Então, a gente já tem as definições básicas de como uma superfície está curvada dentro do R3. A gente entende, né, fórmulas que expressam as noções em termos da primeira e segunda forma fundamental. E agora a gente quer começar a investigar a geometria, né, desses conceitos, né? A gente quer entender melhor o que as informações sobre a curvatura gaussiana de uma superfície nos dizem sobre a própria superfície e a mesma coisa para a curvatura média. Então, primeiro, a primeira coisa que a gente vai investigar sistematicamente é a curvatura gaussiana, tá bom? E uma das primeiras coisas que eu gostaria de discutir sobre a curvatura gaussiana é o significado geométrico do sinal dela, né? Da mesma maneira que a gente discutiu o sinal geométrico do sinal da curvatura de uma curva plana, eu quero discutir agora o significado geométrico do sinal da curvatura gaussiana. Tá bom? Então, ou seja, né, eu quero confirmar, né, num enunciado mais preciso, né, aquela intuição do desenho que eu fiz aqui do caso de um ponto elíptico e do caso de um ponto hiperbólico, tá bom? Então, deixa eu pensar uma coisa aqui. Certo. Então é isso mesmo. Então, vamos discutir o sinal da curvatura geodésica.
Então, a proposição é a seguinte. Dois casos. Então, seja S superfície regular em R3. Quero dizer, dois casos. Se a curvatura gaussiana de um ponto P em S é maior que zero, então existe um aberto contendo o ponto P, tal que V intersectado com S está contido em um dos lados do plano tangente da superfície naquele ponto. Então, vou até ser mais preciso aqui, eu posso dizer que V intersectado com S menos o ponto P está contido em dois semi-espaços abertos determinados pelo plano tangente de S em P. Tá bom? Então, eu estou pensando realmente no plano tangente que passa pelo ponto da superfície e o enunciado diz que, bom, não sei, se a curvatura gaussiana positiva nesse ponto, pelo menos uma vizinhancinha aqui, né, desse ponto, a minha superfície menos o ponto fica inteiramente ou acima do plano ou abaixo do plano. Tá? Agora, outra possibilidade, se K de P é negativo, então o que acontece com respeito ao plano tangente? Bom, então a ideia é que qualquer vizinhança desse ponto é tal que nessa vizinhança, dentro da superfície, eu vou encontrar pontos que estão acima e também pontos que estão abaixo do plano tangente. Tá? Então, se K menor que zero, então, para toda vizinhança aberta, para todo aberto contendo P, para toda, verdade? V interceptado com S menos P contém pontos de ambos os subespaços, os semi-espaços terminados pelo plano tangente de S em P. Tá bom? Então é isso, né? Quer dizer, o sinal da curvatura gaussiana nos diz algo em particular sobre como a superfície está dentro do R3, né? Ela nos dá uma informação sobre a posição relativa da superfície com respeito, relativa em relação ao plano tangente
da superfície naquele ponto, certo? Então, curvatura gaussiana tem uma vizinhança que fica inteiramente em um dos lados do plano tangente, curvatura gaussiana negativa, curvatura gaussiana positiva. É o que eu acabei de falar, curvatura gaussiana negativa. Então, todas as vizinhanças contêm pontos que ficam em ambos os lados do... contém pontos em ambos os lados do plano tangente. Tá? Então, certo. Bom, antes de provar essa proposição, né, vou explicar como ela é demonstrada. Deixa eu observar aqui como ela é utilizada na prática, né? E muitas vezes, por razões geométricas, no meio do argumento geométrico, você sabe, né, por alguma razão, que a superfície fica inteiramente de um dos lados, de um dos semi-espaços fechados, determinados por um plano, certo? Então, há alguns argumentos geométricos que você sabe, com certeza, por construção, né? Você acaba construindo um plano, como esse aqui, tal que a superfície fica inteiramente de um dos lados dele. Então, essa é a situação em que você pode aplicar a contrapositiva do 2, né? Quer dizer, se o K é negativo, uma situação como essa não pode acontecer, porque qualquer vizinhança desse ponto tem pontos que estão ou desse lado ou desse lado. Então, a conclusão é que, vou dizer aqui como corolário, mas na verdade é só a contrapositiva dessa afirmação aqui, que é o seguinte: se existe a vizinhança aberto, né? Tal que V intersectado com S está contido em dos semi-espaços fechados, né? Determinados pelo plano tangente, então K de P é maior ou igual a zero, certo? Então, na prática, né, é muitas vezes assim que a gente usa essa proposição, o item 2 dela. Vocês já encontraram isso, né? Certamente quem fez a lista 2 encontrou esse tipo de questão sobre a curvatura de curvas planas, né? Então, aqui é uma generalização, se você quiser, daquele exercício. Muito bem, então, deixa eu rapidamente aqui esboçar o que é necessário provar para estabelecer essa proposição, né? Então, veja que essa proposição é uma proposição sobre o plano tangente de S, né? E os semi-espaços que eles determinam. Então, como analiticamente eu posso descrever esses espaços, né? Então, se eu escolho aqui no ponto P um normal NP, os semi-espaços são os conjuntos o quê? Do conjunto dos pontos que em R3 tais que
Então, como é que eu determino esse plano, né? O que é esse plano tangente da superfície passando pelo ponto P? Então, é o conjunto dos pontos Q, tais que Q menos o ponto P é ortogonal ao NP. Então, isso aqui é o plano tangente que eu estou considerando, certo? Então, os semi-espaços são esses aqui, né? Esse produto interno é positivo, esse produto interno é negativo, certo? Então, é um semi-espaço para onde o normal que eu escolhi aponta, esse primeiro aqui, e o semi-espaço para onde, no sentido oposto, né? Para onde o normal está apontando. Aqui ficou um pouco um parênteses, desculpa, é o produto interno. Certo? Então, se eu quero estudar quando um ponto está em um desses semi-espaços, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar o sinal dessa função aqui, restrita à superfície, né? Então, basicamente, né, a demonstração é escolher parametrização de vizinhança do ponto que a gente está considerando e estudar a função que pega Q em U e manda em x de Q menos P, N de P. Tá bom? Mais precisamente, estudar o sinal dessa função. Certo? Então, nesse primeiro caso que a gente vai mostrar aqui, para pontos Q no aberto U, para pontos Q-til no aberto U, diferente do ponto Q, essa função aqui é positiva, né? Numa vizinhança suficientemente pequena do Q, ou negativa nessa mesma vizinhança. Isso prova o caso 1. E no caso 2, você quer mostrar que tem pontos em que essa função é positiva, tem pontos em que essa função é negativa. Tá? Então, é simples assim. E eu apaguei aqui, né? Mas se você lembrar aquela proposição da existência do ponto elíptico, né? A prova foi também estudar uma função como essa, né? Em particular, usar calcular a primeira e a segunda derivada delas e usar aqueles teoremas do cálculo, né? Que dizem que quando uma função tem um ponto crítico no interior de um aberto e a hessiana da função é positiva definida nesse ponto, então, numa vizinhança desse ponto, esse ponto é um ponto de mínimo local. Por outro lado, se a hessiana tem dois autovalores com sinais opostos, então o ponto não é nem de máximo nem de mínimo, né? Local. Então, são aquelas proposições elementares do cálculo que a gente usa aqui no estudo dessa função, certo? Tá bom, eu realmente não quero fazer essas contas de novo, mas vai ter um material complementar onde elas estão explicadas assim cuidadosamente. Então, quer dizer, esse é um dos exemplos, né, daquelas proposições de geometria que a maior dificuldade é você formular analiticamente o problema. Uma vez que você formula analiticamente o problema, ele passa a ser um exercício de cálculo e da interpretação geométrica, né, dessa função que representa o seu problema.
Tá bom. Então, para terminar a aula e motivar a primeira coisa que eu quero fazer na segunda, né, feira, deixa eu propor uma questão aqui, né? Então, deixa eu apagar aqui, criar um pouco de espaço. Criar um pouco de espaço aqui. Tá. Então, vamos pensar nessa proposição aqui e na proposição que a gente provou sobre os pontos umbílicos e ver o que elas têm e fazer alguns comentários sobre um aspecto, né, que elas têm em comum. Então, observe que nessa proposição aqui, eu estou aqui, aliás, deixa eu só enfatizar aqui, eu quis dizer abertos da mesma maneira que antes, tá? Mas tudo bem. Eu acho que eu falei, embora não tenha escrito. Enfim, nessa proposição aqui, ou mais precisamente nesse corolário aqui, observe que a gente está comparando, né, a posição relativa de duas superfícies e chegando a uma conclusão sobre a curvatura delas. Então, o que eu quero dizer com a posição relativa, né? Qual a hipótese? A hipótese que a superfície, que é a S, e o plano, que é o plano tangente dela, passando pelo ponto P, estão no espaço, numa disposição em que, perto daquele ponto P, eu vejo a S sempre por cima, digamos, do ponto P. Tá? Do plano em questão, certo? Agora, naquela outra proposição sobre a existência do ponto elíptico, né, a gente também tinha uma comparação desse tipo, porque naquele ponto de máximo da função de distância, né, o que a gente via? A gente via a esfera com aquele raio, e a gente via a superfície por dentro dessa esfera, a superfície tocando a esfera tangencialmente naquele ponto. E, bom, a gente fez uma conta, né, que, de fato, estimou as curvaturas principais da superfície por baixo pelas curvaturas principais da esfera. Tudo bem? Então, será que tem um princípio? Aqui também é uma comparação entre as curvaturas, né? Porque o plano tem curvatura zero. E aí está dizendo que a superfície que fica por cima do plano tem mais curvatura que o plano. Lá no exemplo do ponto elíptico, era a esfera, a superfície por dentro de uma esfera, intersectando tangencialmente, e a conclusão é que a superfície tem mais curvatura que a esfera. Então, é essa a situação aqui que a gente quer discutir. Então, comparando curvaturas, certo? Então, a situação a gente tem, digamos, uma superfície assim, S1, a gente tem outra superfície assim, S2, a gente diz que, né, elas se intersectam no mesmo ponto tangencialmente, quando os planos tangentes nesse ponto de intersecção são iguais, né? Então, a situação é assim, né? P, S1, S2, superfícies regulares, em R3, P é um ponto comum. Eu suponho que os planos tangentes são iguais. Ou seja, que a interseção é tangencial. E a outra hipótese é que eu quero que uma superfície fique de um lado da outra, certo? Então, como é que eu vou expressar essa ideia, né? Eu vou escolher aqui uma normal, NP,
eu vou escolher uma normal NP. E vou definir, né, o que significa dizer que S2 está localmente acima, né, de S1 perto de P. Então, ok, eu ainda não vou definir isso, mas eu quero que vocês se concentrem na figura. Eu acho que é intuitivo, né, o que eu estou querendo dizer, né? Ou seja, eu quero dizer que, ok, essa superfície S aqui pode fazer uma coisa assim, mas perto do ponto P que a gente está considerando, a gente vê uma figura em que a gente tem S1 e S2 por cima um do outro, tá? Eu já vou formalizar isso. Então, eu quero que isso sejam as hipóteses geométricas, e a pergunta é: podemos comparar curvaturas de S1 e S2 em P? Então, qual é a resposta que parece intuitiva? Essa pergunta é que o S2 está mais curvado que o S1, né? Então, a gente espera uma desigualdade dessa forma, tá? Então, deixa eu agora formalizar o que eu quero dizer com isso aqui, né? Então, para isso, eu preciso provar um lema que, de certa maneira, já apareceu na lista. A demonstração realmente é muito parecida com um dos exercícios que vocês já fizeram na lista. E que é a seguinte proposição, né? Deixa eu ver se eu quero aplicar uma transformação no espaço antes, só para facilitar meu raciocínio. Eu acho que sim. Tá. Quer dizer, será que vale a pena pegar esse ponto que a gente está considerando, mandar para a origem, rodar a figura de maneira que esse normal seja o terceiro vetor coordenado, e aí expressar as coisas em relação a isso? Acho que sim, né? Mas se eu faço essa translação, eu preciso justificar para vocês por que é um sem perda de generalidade, né? Então, eu preciso justificar para vocês que, ao fazer uma translação e uma rotação, as curvaturas não mudam. Tá, então, deixa eu destacar isso, realmente é algo que vale a pena. Então, observação. Então, pega aqui S, uma superfície regular. E considere M um movimento rígido. Então, lembrando que os movimentos rígidos são da forma a composição de uma translação por um vetor e de um elemento R do grupo das transformações ortogonais positivas do R3. Então, não é difícil mostrar que o conjunto que é M composto com S, certo? A imagem de S por esse movimento rígido é uma superfície regular também. E isso, aliás, é mais geral até, né? Se eu pego um difeomorfismo do R3 e componho e aplico esse difeomorfismo a uma superfície regular, eu obtenho uma outra superfície regular.
Mas tudo bem. Então, nesse caso, eu tenho uma nova superfície regular, obtida por translação. E agora vem uma coisa que é específico dos movimentos rígidos, né? Que é a preservação das formas fundamentais, né? Então, portanto, das curvaturas. Então, é minha superfície regular e a curvatura gaussiana de MMS no ponto M de P é igual à curvatura gaussiana de S no ponto P. O vetor curvatura média... esse eu preciso aplicar uma rotação, deixa eu não dizer não. Deixa eu escrever, só isso é suficiente para o meu propósito, tá? Porque quando eu falei comparação de curvatura, eu basicamente quis dizer isso aqui, tá? Tá bom? Então, esse é um cálculo um pouco longo, né? A gente já fez no caso de curvas, né? Você vai se lembrar que eu argumentei que a curvatura com sinal de uma curva plana é uma invariante por movimentos rígidos, né? A gente teve que fazer, calcular derivadas, relacionar os triedos de Frenet da curva antes da aplicação do movimento rígido e depois da aplicação do movimento rígido. Então, foi uma conta longa, envolvendo segunda derivadas, e o fato que a derivada da M é uma aplicação que preserva o produto interno. Então, a mesma conta aqui, acho que não vale a pena fazer na aula, mas é um princípio importante, tá? De fato, eu vou até escrever assim, tá? Exercício, estude como se transforma a primeira forma, a segunda forma, as curvaturas principais, a curvatura média, a curvatura gaussiana por movimentos rígidos. Tá bom? Mas para hoje, lembre-se dessa informação, né? Ou seja, se eu pegar essa figura, transladar para a origem e rodar de maneira que o normal passe a ser o vetor coordenado 0, 0, 1, então eu não mudei a curvatura gaussiana desse ponto, certo? Então, a comparação que eu fizer aqui, nessa nova situação, é a mesma que eu fizer aqui. Tá bom, então, agora, estamos analisando a seguinte situação, né? A gente tem S1, S2, superfícies regulares. A gente tem o ponto comum é a origem. O espaço tangente comum na origem é o plano horizontal, z igual a 0. E o normal unitário que a gente escolhe é o normal apontando para cima. Tá? Então, eu vou dizer que S está localmente por cima do P. E depois de fazer a seguinte coisa, né? Lema. Existe, quer dizer, individualmente, S1, existe vizinhança. Existe, nessa situação aqui, em que a superfície contém o zero e seu plano tangente é o plano horizontal, existe uma vizinhança de zero em R2, uma vizinhança U de zero em R2, e função suave F de U em R, tal que
o gráfico de f é uma vizinhança da origem na superfície, tá? Então, não gostei desse enunciado, vou começar de novo. Existe uma vizinhança V contendo a origem e existe uma vizinhança U em R2 também contendo a origem e existe uma função f de U em R, certo? Que é suave, tais que se eu intersecto a superfície S1 com esse aberto V, vamos pôr um aqui, porque eu estou falando da superfície 1, essa parte da superfície, essa vizinhança da superfície, é o gráfico da função f. Ou seja, a superfície é gráfica sobre o seu plano tangente. Esse é o resumo da história. Numa sentença, numa frase, a superfície é gráfica sobre o seu plano tangente. Tá? Então, quer dizer, o lema está dizendo aqui que existe... Bom, eu fiz a transformação para mandar para a origem só para ficar mais claro como é um argumento, mas eu posso fazer o desenho aqui na situação original. Então, o que eu estou falando é assim, né? Existe aqui uma vizinhancinha aqui desse ponto no plano tangente, com respeito ao qual a superfície S1 é dada por um gráfico de uma função suave, definida nesse aberto. Tá? Aí, eu faço o mesmo argumento para o S2. Existe um outro abertinho aqui, outra cor. Existe um outro aberto, talvez menor, talvez maior, não sei, com respeito ao qual essa superfície S2 é gráfica sobre esse aberto. Então, como são dois abertos ao redor da origem, né, a interseção é um aberto também, faz sentido falar sobre F1, que descreve S1, e F2, que descreve S2, no mesmo conjunto. Né? Então, deixa eu pausar aqui a prova do lema. Então, temos S1 uma vizinhança de 0 em R3, tal que nessa vizinhança V interceptado com S1 é o gráfico de uma função U1 e V intersectado com S2 é o gráfico dessa função F2 R3 U, um aberto, o mesmo aberto, né, do R2. No caso das duas funções F1 e F2. Então, agora sim a gente pode definir formalmente o que significa isso, né? Então, S2 está localmente acima de S1, perto de P, se, quando eu escrevo tanto S1 como S2 como gráfico sobre o seu plano tangente, a função que descreve a S2 é maior ou igual que a função que descreve S1. Tá? Então, S2 localmente acima de S1 quando F2 é maior ou igual que F1. Tá? Então, muito bem, a gente tem essa desigualdade entre funções. Agora, veja algo interessante, né? Bom, o zero está no U e o zero corresponde
ao ponto zero. Ou seja, f de 0 é 0. Tudo bem? Então, a função que descreve o gráfico aqui, a função que descreve o gráfico, aqui está o plano horizontal, a superfície passa pelo ponto, pela origem, né? Então, se eu escrevo isso aqui como gráfico de uma função, essa função no zero é igual a zero. Agora, o que eu sei sobre o gradiente dessa função? Eu afirmo que o gradiente dessa função tem que ser diferente, tem que ser igual a zero também. Por quê? Porque se ele não fosse zero, se eu caminhasse nessa direção não nula, né? Lembra que ao longo se eu movo na direção do gradiente da f, eu estou movendo na direção que a f cresce o mais rápido, né? Então, se o gradiente é não nulo, se eu movo nessa direção, eu sei que a f está crescendo. Então, se a f está crescendo nessa direção, eu vou para cima. Mas se a f está decrescendo, eu vou para baixo, né? Então, essa direção aqui é uma direção dentro da superfície, quer dizer, é uma direção de uma curva ao longo da superfície, dentro da superfície, que não está contida no plano horizontal. Mas eu disse que o plano horizontal é o plano tangente, por hipótese, né? O plano horizontal é o plano tangente. Então, esse caso aqui não pode acontecer. Tá bom? Se o gradiente fosse diferente de zero, o que eu estou dizendo? Se o gradiente fosse diferente de zero, eu acharia uma curva dentro da S, cujo vetor tangente teria terceira coordenada diferente de zero. E isso é uma contradição, porque todos os vetores tangentes, a curvas passando dentro de S no ponto é zero, por hipótese, né? Tem tangente contida no plano horizontal. Tá bom? Então, essa é o completamento do lema. E veja a implicação disso quando a gente analisa a situação, né? Então, eu tenho duas funções, f1 e f2. A diferença delas é não negativa, é zero no zero e tem gradiente zero no zero, né? Essa é justamente uma situação em que a gente pode comparar as hessianas dessas duas funções. Tudo bem? Então, comparação da hessiana. E falta uma coisa, que é relacionar a hessiana com a curvatura. Então, usando essas contas que a gente fez hoje em coordenadas, se você tem uma parametrização gráfica, UV, F de UV, parametrização gráfica, onde f de 0, 0 é igual a 0 e o gradiente de f no 0 é 0, então, a segunda forma fundamental na origem, numa direção V, bom, então, né, isso que a gente já argumentou, né, o plano tangente dessa superfície descrita por essa parametrização gráfica é o plano horizontal, e a segunda forma fundamental é identificada com a hessiana dessa função. Tá bom? Certo. Então é isso. É assim que é o caminho de como responder essa pergunta, né? Então, a gente escreve as duas superfícies como gráfico sobre o plano tangente. Se isso aqui acontece, se o S2 está de um lado do S1, perto do ponto, essas funções que descrevem o gráfico satisfazem essa desigualdade. Mas eu sei que funções que se anulam no ponto têm o mesmo gradiente no ponto. Então, essa desigualdade implica aqui uma comparação entre as
hessianas dessas funções, mas as hessianas são identificadas com a segunda forma dessa solução, tá? Então, S2 localmente acima de S1 implica que a segunda forma fundamental no ponto P, na direção V, da superfície S2 é maior ou igual que a segunda forma fundamental nesse mesmo ponto, nessa direção da superfície S1 para todo V pertencente ao plano tangente em comum. Certo? Então, aquela proposição lá é uma situação em que a superfície que está por cima, né? Ela está por cima de um plano, isso aqui é igual a zero. E no caso do outro exercício, do ponto elíptico, a coisa estava por cima de uma esfera. Então, a estimativa que eu obteve é exatamente essa aqui. Tá bom, pessoal, essa terminação, eu realmente não podia ter explicado de maneira menor, mas tem um material complementar, então eu prometo para vocês que no material complementar vocês vão poder ler essas ideias aqui organizadas de uma maneira mais linear, tá bom? E é isso. Então, quinta-feira amanhã não temos aula, porque é um feriado municipal aqui no Rio. E, bom, espero que vocês estejam se cuidando. Vocês não vão saber, mas é a segunda aula que eu dou aqui para uma sala vazia. Enfim, se cuidem e até segunda.